Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Vocês podem sentar, por favor. Então nós ainda estamos com Jesus na sinagoga de Nazaré. Domingo passado, Jesus lá na sua cidade natal abriu o rótulo do profeta Isaías e proclamou sobre si mesmo: Eu sou ungido do Senhor. Nós ainda estamos nessa cena, uma cena de rejeição. Jesus está lá falando a verdade, ele veio para anunciar a verdade. Vamos lembrar do Evangelho que também nos lembra que só a verdade nos libertará. E obviamente, que dizendo a verdade, Jesus está cutucando a consciência daquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, ouvindo o que ele tinha para dizer. Pessoas que num primeiro momento ficaram, segundo o texto, maravilhadas, encantadas com as coisas que Jesus dizia, e no final do Evangelho as mesmas pessoas queriam jogar Jesus no precipício. Será que elas eram bipolares? Não sei. A segunda leitura nos disse, São Paulo diz que lá naquele tempo as pessoas já estavam vendo as coisas assim meio confusas. Então, se o Paulo tivesse que escrever uma carta agora, ele não sei o que ele ia dizer, né? Porque estamos mais confusos do que se ele já estava confuso naquela época. Imagina agora, do modo que a gente tem visto as coisas acontecerem. Mais confusos estaremos se a gente não tomar uma decisão. Ou a gente fica maravilhado sempre, ou a gente então pica a mula e cai fora. Porque não podemos ter as mesmas atitudes que essas pessoas estão tendo aqui diante do que Jesus fala. Primeiro se ficam maravilhadas, até onde lhes interessa. Depois, quando a palavra começa a anunciar a verdade, vamos jogar Jesus no precipício. Mas antes da gente entrar aqui nesses nuances do Evangelho, de forma geral, hoje ouvindo o profeta Jeremias e esse texto aqui de Lucas,
Deus sempre vai escolher alguém, Deus escolhe sempre alguém para transmitir a sua mensagem de salvação. Para nos salvar, obviamente que através da palavra anunciada pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, pela boca de Jesus, pela nossa boca, pelo nosso testemunho, enquanto esta palavra vai sendo proclamada, Deus vai escolhendo ao longo do tempo pessoas, os batizados, somos nós, os responsáveis pelo anúncio dessa palavra hoje, somos nós. A gente não tem que ficar esperando nada de extraordinário, é você, eu, nós é que temos que assumir com responsabilidade a escolha que Deus fez. Deus foi confiando tantas coisas boas para a gente, Deus foi nos iluminando, Deus vai falando com a gente, nossa consciência precisa ir se abrindo, Ele vai se comunicando com a gente, para que nós possamos comunicar a sua salvação. Deus não quer perder ninguém, nem a nós, e nem os que estão distantes, nem os que estão perto e nem os que estão distantes. Então essa responsabilidade é nossa, como foi a grande responsabilidade do chamado do profeta Jeremias na primeira leitura. E se a gente continuar lendo o texto de Jeremias, vai chegar um momento que o Jeremias vai se arrepender de ter nascido, porque enquanto ele falava a verdade, o que as pessoas tentaram fazer com ele? Chorou amargamente a rejeição das pessoas, não queriam ouvir o que o profeta tinha para dizer. Toda vez que Deus, através da sua palavra, se comunica conosco, Ele vai indicar para a gente o caminho, se for preciso Ele vai corrigir a nossa conduta. Essa palavra anunciada, ela vai sempre renovar no nosso coração a nossa perseverança nos nossos compromissos com Deus, que a gente está precisando nesse tempo. Como a gente precisa ser perseverante, insistente, coerente, constante naquilo que Deus já disse e mostrou para nós. Mas no tempo do profeta, essa verdade foi contestada. Jesus lá na sinagoga, hoje de Nazaré, ele foi contestado. O tempo em que a gente está vivendo, é mais fácil contestar e negar a verdade de Deus do que aceitar que nós não estamos vivendo como filhos de Deus. Infelizmente, temos certas situações que nós temos que purificar a nossa mente, o nosso coração, senão a gente acaba acreditando, vivendo, pensando e falando justamente aquilo que é contrário à vontade, à bondade, o projeto de Deus para cada um de nós. Quando a palavra cutuca a nossa consciência, desperta a nossa consciência, todos nós, a partir de mim, a gente tem a tendência, às vezes é um perigo, é um risco, é uma tentação. Quando cutuca, a gente fecha a janelinha. Vamos deixar isso para depois, para mais tarde. Pode não dar tempo, porque agora é o tempo de Deus na nossa vida. Era o tempo de Deus através do profeta Jeremias, era o tempo de Deus para o povo de Nazaré. Vocês sabem que Jesus nunca mais vai voltar em Nazaré. Foi a última oportunidade que aquelas pessoas tiveram, e não reconheceram que Jesus era Deus. Só reconheceram que ele era o filho de José, mas ficaram admirados. Tinha alguma coisa que trouxe admiração no coração deles, mas não estavam dispostos a assumir com responsabilidade as consequências de aceitar quem era Jesus, o único que podia mudar a vida deles. Tanto que Jesus lá em Nazaré não pôde fazer nada, né? As pessoas não acreditaram nele, ficaram só na admiração, não acreditaram. A gente não pode ficar procurando só as coisas que trazem a admiração para a nossa da vida. A gente tem que acreditar em Jesus, senão a gente não vai viver a graça da salvação. Então, quando Jesus inicia lá em Nazaré o ministério da pregação dele, ele também foi rejeitado. Agora, com uma diferença, né? Jesus levanta a sua cabeça,
passa no meio do povo e continua o seu caminho. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele veio fazer, ele sabe aonde ele tem que chegar. Não titubeia, não abaixa a cabeça, não recua, passa no meio de todo mundo. Eu vim anunciar a verdade. Quem quiser, me siga. Tem lugar para todo mundo. Me siga. Toma a tua cruz e me siga. Isso foi para todo mundo. Ele derramou o Espírito dele sobre todos. Todos nós temos a mesma unção que ele teve para anunciar a verdade. A gente tem que seguir e fazer o que ele pediu que a gente fizesse. Vamos atrás dele, vamos fazer aquilo que ele pediu para nós. No tempo que a gente tem vivido, o profeta Jeremias teve lá suas dificuldades para anunciar o que Deus queria. Hoje talvez a gente também se encontre aí num momento em que são tantas as perguntas, né? Como fazer isso? Como anunciar a verdade do Evangelho para as famílias, para as crianças, na catequese, os jovens? O que a gente vai fazer com as pessoas que por causa da pandemia não voltaram? Bom, com esses que não voltaram, acho que é melhor a gente deixar de lado, porque não vão voltar mesmo. A pandemia para muita gente só foi uma desculpa para não voltar. Agora, se a gente ficar preocupado só com o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, a gente pode às vezes se distrair naquilo que a gente está fazendo. Então a gente precisa continuar fazendo o que a igreja faz. Cada um escolhe aquilo que quer, cada um escolhe aquilo que faz. Eu vou ficar brigando com o povo porque choveu e vocês não vieram na missa? Vou perder meu tempo. Eu vou ficar brigando com as pessoas de Palmeiras que quando tem jogo de futebol não vem na missa? Não vou perder meu tempo. Eu tenho que me preocupar com vocês que estão aqui, que mesmo chovendo vieram. Vocês estão aqui, nós estamos aqui. Pronto, nós vamos fazer aquilo que Deus pediu que a gente fizesse. Se alguém tiver alguma luz mirabolante, me avisa. Se alguém tiver um eureka, me avisa, para a gente fazer um discernimento do que é justo, do que é válido e do que serve para nós. Porque vocês não vieram aqui para encontrar o que vocês encontram lá fora. Aqui a gente veio buscar o que a igreja faz, porque nós somos católicos, apostólicos, romanos. Se você quer alguma coisa diferente, você vai procurar em outro lugar, mas não aqui. Aqui você sabe o que você precisa encontrar e o que você quer encontrar. É assim que a gente vai continuar fazendo. Se existe um modo, se existe uma linguagem, se existe um jeito diferente, esse jeito, essa linguagem, esse modo, não pode alterar o que Jesus disse. A verdade, ela não pode ser alterada. O conteúdo do Evangelho, ele não pode ser mudado. Senão a gente altera, a gente adultera a verdade do Evangelho. Isso a gente não pode fazer. Então às vezes a gente fica querendo enfeitar muito. Quem sabe assim, um outro jeito de dizer. Mas tem coisa que não tem outro jeito de dizer. Tem coisa que é aquilo e acabou. Jesus disse, não tem como eu mudar o que ele falou para a gente, não é? E tem hora realmente que algumas coisas, elas vão desinstalar a nossa consciência. É o que está acontecendo na sinagoga. Jesus está falando a verdade, ele cita alguns exemplos que realmente desinstala a consciência daquelas pessoas que estão ali. Então quer dizer, o anúncio de Jesus incomoda, ele anuncia o plano de Deus, e o plano de Deus denuncia aqueles que não estão vivendo segundo o projeto de Deus. Isso é inevitável. Agora prestem atenção, essas pessoas do Evangelho, na verdade, elas ficaram decepcionadas com Jesus. Jesus decepcionou aquelas pessoas. Ele não fez aquilo que elas queriam. Elas não tinham fé. Eles até queriam que Jesus fizesse um espetáculo para elas. Por que você não faz as mesmas coisas que o Senhor fez lá em Cafarnaum? Porque lá em Cafarnaum eles acreditavam em mim. Vocês não acreditam em mim. Por que você não realiza as mesmas curas que aconteceram? Porque o Naamã foi o único que acreditou que Deus podia fazer. Vocês não acreditaram.
Jesus não veio fazer um espetáculo, né? As curas que Jesus realizou, os prodígios que aconteceram, era para confirmar a palavra a partir da fé daquelas pessoas. Aquelas pessoas não acreditaram, Jesus não pôde fazer nada. E Jesus não veio fazer espetáculo, Ele veio salvar. Ele veio nos chamar à responsabilidade. Então, na verdade, Jesus decepcionou aquelas pessoas. Só não sei se elas tomaram consciência disso. Será que Jesus já te decepcionou alguma vez? Será que alguma vez você se sentiu decepcionado diante de Jesus? Porque Ele não fez aquilo que você queria? Será que alguma vez você abandonou? Tem tempo ainda da gente retomar o caminho, né? Porque nós não vamos a Jesus só porque Ele faz o que a gente quer. A gente vai a Jesus porque a gente quer se salvar. A gente deseja que Ele mude a nossa vida profundamente. Então, encerrando, né? Vocês também perceberam que a reação violenta daquele povo é desproporcionada. Jesus não ofendeu ninguém. Jesus não se dirigiu pessoalmente a ninguém. Jesus simplesmente pregou, anunciou, falou. Ora, olha a reação daquelas pessoas, violenta e desproporcionada. Vamos jogar ele na ribanceira. Olha do que as mesmas pessoas que ficaram maravilhadas e encantadas com o que Jesus tinha dito, são as mesmas pessoas que desmedidamente vão agir com violência contra a pessoa de Jesus. Então, essa é a pobreza do ser humano. Isso é o que está escondido dentro do ser humano. Tem certas situações que trazem para fora o que a gente tem de pior. E a gente precisa converter nossa atitude, nosso comportamento, para estarmos de acordo com aquilo que Jesus pediu de nós. E o que Jesus faz, né? Tentaram destruir Jeremias, tentaram destruir Jesus, tentaram jogar Jesus no precipício. Jesus ergue a cabeça, atravessa, vai embora, não volta mais para Nazaré e continua anunciando o Evangelho. Essa também precisa ser a nossa atitude quando, diante das dificuldades, das situações decepcionantes, violentas e desproporcionadas da vida, a nossa fé também é colocada em xeque. Nós vamos continuar acreditando nele, vamos continuar erguendo a nossa cabeça, vamos continuar o nosso caminho e não vamos permitir que ninguém nos impeça de ganhar o reino dos céus.